Caros amigos e amigas, ouvintes do programa Cenários Agroecológicos da Rede Josué de Castro, nós estamos recebendo hoje no programa o professor Milton Lauerta. Bem-vindo, professor Milton. Salve, Jader, muito bom estar com vocês, é sempre uma satisfação poder participar do programa, que é um programa reflexivo, que nos proporciona belas conversas e belos debates. Muito obrigado. Obrigado, professor Milton. Também nós temos o apoio do Instituto Fome Zero. Agradecemos a toda a equipe do Instituto Fome Zero, lá de São Paulo, e a Silvia, que está nos apoiando na gravação do programa. Obrigado, Silvia. Bom, caros amigos, nós estamos aqui com o professor Milton e nós pedimos para ele fazer uma avaliação desse cenário político e nós estamos agora entrando no período pré-eleitoral. Essa semana deverá haver aí uma substituição, já formalizar a substituição de vários ministros, ministras, governadores, porque esta é a última semana, os últimos dias para a chamada descompatibilização, exoneração dos cargos para aqueles que vão participar ativamente no processo eleitoral. Professor Milton, como o senhor está vendo todo esse movimento, esse cenário? Bem-vindo novamente. Bem, é impossível, olhando para o cenário político, não ficar preocupado. Por que eu digo que é impossível? Porque é um momento com o qual já estamos acostumados, as eleições, sempre há uma dose de tensão, evidentemente, porém, estamos vivendo uma época, no Brasil e no mundo, em que as tensões vão muito além da dinâmica eleitoral, daquelas tensões que seriam próprias a uma disputa, a uma perspectiva de que é necessário derrotar o oponente. Isso, naturalmente, ao longo do tempo, sempre esses foram momentos nos quais nós tivemos uma tendência de que a temperatura subisse. Porém, nós estamos numa hora que ela é mais dramática, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista das relações internacionais. Ou seja, nós estamos, e começo falando um pouquinho sobre isto, estamos diante de algo, do ponto de vista internacional, do cenário internacional, extremamente preocupante e tumultuado. Tumultuado porque toda a ordem, digamos, internacional, estruturada no pós-guerra e que se procurou revê-la, corrigi-la ao longo das últimas décadas, em vários aspectos, ela se encontra agora questionada, essa ordem internacional, por aquele país que deveria ser o maior defensor da sua existência, que refiro-me justamente aos Estados Unidos. Então, nós temos uma dinâmica na qual o presidente dos Estados Unidos é um personagem que explicitamente se coloca como um outsider, como alguém fora da dinâmica propriamente política representativa, mas alguém que expressaria uma espécie de mandato divino para realizar uma missão que vai além da missão terrena e que atua explicitamente de um modo errático, tumultuado, porém que substantivamente está arrebentando com a ordem internacional e as próprias instituições dos Estados Unidos. Ou seja, eu penso que a guerra do Irã, hoje em curso, assim como toda a questão relativa a Gaza, nos mostram o quanto o governo norte-americano tem contribuído para colocar, de fato, a humanidade em risco. Então, isto é algo terrível do ponto de vista das relações internacionais, que abala fortemente e tem atuado permanentemente para desgastar a ONU, mas é terrível também, para além dos riscos que estão implícitos numa guerra com o Irã, o risco, inclusive, de se perder o controle de uma escalada que leve a algum tipo de evento nuclear dramático e trágico, mas, para além disso, esse estilo de atuação do governo Trump, ele nos mostra uma pretensão de funcionar como uma espécie de xerife do mundo, mas particularmente da América Latina. O sequestro de Nicolás Maduro
simbólico nesse sentido, e não se trata de defender o Maduro ou qualquer coisa assim, ou deixar de criticar o governo da Venezuela até a deposição do Maduro e a prisão, o sequestro dele, enfim, mas sim de ter em mente que isso é inédito na história das relações civilizadas, pautadas por uma ordem internacional, por instituições, enfim. Então, essa é uma questão grave, mas que ela se torna mais dramática pelo processo de estrangulamento da sociedade e da economia cubanas que está sendo posto em prática agora. Quer dizer, é algo extremamente grotesco, terrível, covarde, vil, mas que explicita, mais do que tudo, um modus operandi. E a preocupação advém daí, quer dizer, pelos vários sinais que já foram dados e que têm sido reiterados, inclusive com proposições de transformar o Comando Vermelho e o PCC em organizações terroristas, o que acaba indo ao encontro de formulações de políticos brasileiros que têm pedido, e de parte da opinião pública, intervenção norte-americana no Brasil, como se isso pudesse solucionar os nossos problemas. Então, do ponto de vista do cenário internacional, estamos numa hora extremamente preocupante. Mas quando olhamos para o cenário brasileiro, nós temos uma temperatura extremamente elevada, que tem se explicitado de uma forma quase caricatural no episódio do Banco Master e de todas as suas consequências, né? Ou seja, nas ações de Daniel Vorcaro, na rede de relações que tem vindo à tona, que envolvem, muitas vezes, relações que envolvem os três poderes, envolve todos os níveis de governo, governos estaduais, governo federal, governos municipais, que acaba se imiscuindo, inclusive, essa rede, no tema dos próprios fundos de pensão, na questão dos aposentados, dizer, como tudo isso vem ganhando uma dramaticidade ímpar e vem sendo explorado pela mídia, não como algo que, a partir do qual se procura compreender como foram possíveis essas relações promíscuas entre um ente privado, que é um dono de um banco, e o poder público, elas terem atingido o grau de degradação a que chegaram. Ao invés de se fazer isso, o que a mídia tem feito? Não apurado exatamente quem são os envolvidos, como estão envolvidos, o que cabe cada um. Mas a mídia tem operado para estabelecer uma lógica, que é uma lógica que coloca todo mundo, todas as posições políticas, na mesma vala, na vala comum da bandidagem. Aquele episódio lamentável da Rede Globo, onde foi apresentado um PowerPoint em que ao centro estava Daniel Vorcaro e depois havia vários personagens, e logo acima dele o presidente Lula, que rigorosamente não tem nada a ver com essa história, por mais que queira, não é com ele que está o problema, não é por aí que passa, ele não era o presidente quando o banco foi criado, o presidente do Banco Central não era o Galípolo à época, então não é por aí que vai se encontrar o tipo de fio da meada, mas já foi feito, e o impacto que isso vai causar, evidentemente, no ano eleitoral, é um impacto desastroso, porque contribui para quê? Contribui para reforçar a ideia, forte já na população brasileira, de que todo o sistema político está podre, de que as instituições não servem para nada, e que, na realidade, o que se deve fazer é operar numa perspectiva antissistêmica. Essa é uma ideia que ela ganhou força não somente no Brasil nos últimos anos, a eleição de Bolsonaro em 2018 não deixa de ter esse componente, mas ela ganhou força, essa perspectiva de que o sistema político tem que ser posto abaixo, mundialmente. O próprio Trump é um resultado disso. Então, eu fico muito preocupado com o nosso momento, porque o que a mídia tem feito para tratar do caso do Banco Master é exatamente insistido nesta perspectiva de que tem gente de todos os lados. E, substantivamente, não é isso que efetivamente ocorreu. Existe um campo, que é um campo que está articulado à direita,
ao Centrão, que efetivamente manteve relações políticas e econômicas com o operador do Banco Master, com o presidente do Banco Master, com o dono do Banco Master. Isso não vale para todo mundo da mesma forma. O que não significa que se não possa haver algum tipo de ilícito que envolva alguém que está num posto privilegiado, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, que prestou serviços que precisam ser averiguados, ou seja, tudo isso precisa ser verificado. Porém, o que está aparecendo cada vez mais? Um horizonte que todo mundo está envolvido, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o Supremo Tribunal Federal deve ser posto abaixo, não é? Eventualmente, se verificar se um ministro ou outro praticou qualquer tipo de ilícito. Não se trata de defender jamais a impunidade, mas diferenciar a instituição de um eventual ilícito cometido por um de seus membros. Então, isso precisa ser debatido, porque, óbvio, este ataque ao Supremo Tribunal Federal, antes ainda de o escândalo do Banco Master ter aparecido, ele já estava sendo municiado e estimulado, porque o que se quer é exatamente dizer que houve uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele é uma vítima das circunstâncias, que ele, na realidade, não deveria estar preso. E, com isso, se está procurando passar uma borracha num fato absolutamente decisivo, que foi a tentativa de golpe de Estado, realizada no dia 8 de janeiro de 2023. Ou seja, nós não podemos brincar com essa situação. Não é possível brincar com essa situação. E isso é notável não somente por esse movimento para aproximar o episódio do Banco Master do Supremo, no sentido de desqualificar o Supremo, e como este discurso tem aparecido já em determinadas propostas de candidaturas já apresentadas. Ou seja, quando nós observamos o primeiro posicionamento de Ronaldo Caiado, quando foi escolhido pelo PSD para ser o candidato à presidência da República, foi dizer que anistiaria o ex-presidente. Ou seja, isso não tem sentido, porque nós estamos contaminando o processo eleitoral com dinâmicas que não vão nos permitir debater com o mínimo de seriedade os problemas do país. Em que medida o governo atual, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, está funcionando bem ou não? Qual é o projeto que a oposição tem para apresentar, colocar no lugar? Qual é a sinalização do próprio governo Lula de corrigir rotas, de atacar determinados aspectos? Tudo isso vai ficar muito difícil de ser apresentado, debatido neste ano, porque será um ano de escalada em todos os planos. Escalada do ponto de vista das relações internacionais, escalada no que se refere ao desenvolvimento da lógica antissistêmica e escalada do ponto de vista da polarização, que eu vou depois qualificar melhor, que não tem nos permitido debater o futuro e tem nos engessado numa lógica de vetos cruzados a priori. Ou seja, não me interessa saber a sua ideia se você é do campo que eu vejo como inimigo. Eu simplesmente quero te eliminar. Isso é péssimo para a vida democrática e para a vida civilizada. Então, eu vejo o ano, a partir da sua questão inicial, como muito preocupante. Quer dizer, não vejo um momento que vai nos permitir um avanço na compreensão dos dilemas, no estabelecimento de uma agenda para os próximos tempos, onde nós possamos enfrentar questões estruturais que dizem respeito à sociedade brasileira, que envolvem miséria, fome, falta de empregos qualificados, relações de trabalho permeadas pelos direitos. Pelo contrário, nós estamos vivendo uma dinâmica que ela tende a favorecer horizontes antissistêmicos e destrutivos. E esse, para mim, é o ponto fundamental do cenário que nós estamos começando a analisar. Professor Milton, tendo esse cenário, esse pano de fundo, eu concordo com o senhor, que é um cenário
bastante complexo, externa e internamente. Como fica essa polarização, por exemplo? Né? A gente vê, pelo menos pelo que retrata os institutos de pesquisa, vai se afunilando entre A e B, entre um e outro candidato. E o que o professor Paulo Camargo, aqui da UFSCar, fala de uma solução binária, ou é 1 ou é 0. O senhor vê uma perspectiva de qualificação do discurso político nessa polarização e, com isso, motivar o engajamento, principalmente do jovem, das mulheres, dos aposentados, né, que nós estamos, da população idosa, que cada vez mais expressiva na sociedade brasileira, ou até a defesa das políticas de soberania do país. Esse é um cenário, esse fato, essa característica ajuda nesse aspecto, nesse engajamento, professor? Não, não ajuda, por uma razão básica. Em primeiro lugar, a polarização ela é parte da vida política democrática. Qualquer contexto de sociedade que funcione, de uma sociedade que funcione tendo por base atores plurais, haverá, e particularmente em eleições de 2 turnos, sempre haverá uma tendência a que a política se polarize. Agora, há uma grande diferença quando a chamada polarização se dá em torno de projetos, de perspectivas de futuro. Então, o que está sendo polarizado é a dinâmica no sentido de pensar qual é o melhor projeto para enfrentar o que vem pela frente. O que nós estamos vivendo agora é algo um pouco diferente, que eu anunciei anteriormente agora na minha primeira fala. Na realidade, é uma dinâmica que ela está pautada por vetos cruzados que vêm de todos os lados. E isso é que é mais preocupante. E é algo que não pode ser compreendido se nós não compreendermos a presença das redes sociais e da dinâmica digital e da lógica dos algoritmos sobre nossas vidas. No fundo, mais do que polarização, o que nós temos vivido é uma dinâmica que eu tenho qualificado a partir de uma ideia que não é minha, mas que está nos estudiosos da área, que é a ideia de comunidades de aversão. Nós temos um processo em curso, movido pelas redes sociais, pela dinâmica digital, pela lógica dos algoritmos, que exatamente estabelece bolhas, como se diz no linguajar da internet, das redes, bolhas que não se comunicam e que, na realidade, constituem-se como comunidades de aversão. Não obrigatoriamente, essas comunidades de aversão, elas compartilham dos mesmos pressupostos. Elas podem simplesmente ter a mesma aversão. Pega um exemplo. Conservadores, fundamentalistas, religiosos, que são avessos ao mundo moderno, que renegam o governo, por exemplo, do PT, do Lula Alckmin, porque dizem que é um governo de esquerda, um governo que não valoriza a família, é um governo que estimula. E esse mesmo bloco, essa comunidade, entre aspas, desses setores mais conservadores, acaba se aproximando de uma comunidade que está estabelecida a partir de uma lógica que se quer liberal, que defende as liberdades, porém num horizonte muito restrito. Então, nós vamos ter algo que, em princípio, seria 2 dinâmicas que seriam incompatíveis, se aproximando. O que as une? A aversão ao mesmo inimigo, entre aspas. Então, o dramático deste momento que nós vivemos é exatamente que é um momento que ele não propicia que se dialogue, não propicia que se estabeleçam as divergências e que se busque construir algum tipo de caminho, algum tipo de consenso, tendo por base dar resposta a problemas concretos. Muitas vezes, eu te odeio porque você é vegano. É por isso. A minha comunidade te abomina porque você é vegano. Como é que alguém pode ser vegano? Claro, eu estou fazendo uma provocação. Não é, eu não odeio ninguém. Tá? Mas, da mesma forma, eu odeio o outro esquema porque o pessoal gosta de jogar vôlei. E eu acho que jogar vôlei... E como é que isso vai juntando pessoas que, em tese, seriam de comunidades, entre aspas, diferentes, mas que se aproximam pela negação.
do vegano, junto com o cara que joga vôlei. Isso vai juntando uma série de ingredientes que são, de certo modo, pré-políticos, mas que definem uma política de aversão ao outro, de recusa do outro, de não interesse pelo diferente, e uma política que dificulta a construção de caminhos. Porque do que se trata quando nós estamos permeados por essa lógica? De sempre destruir o oponente. E vejo, a própria dinâmica das redes, a dinâmica que hoje está na internet, no mundo digital, ela favorece isso. Porque como pensar, como dizia o grande Jürgen Habermas, que faleceu há poucos dias, pensava sempre na ideia de que, para haver democracia, mais do que tudo, é preciso haver uma comunidade que dialogue, quer dizer, que ela efetivamente valorize a palavra, valorize os processos de deliberação. Como pensar numa comunidade que dialoga se nós temos toda uma armação, uma arquitetura tecnológica, onde, no lugar do debate, no lugar do diálogo, portanto, que pode ser um diálogo duro, o que se coloca? Positivo, negativo, coraçãozinho, bloqueio, cancelamento. Vejam, isso é terrível, porque essa dinâmica ela tomou corações e mentes, e principalmente tomou a juventude. Qualquer perspectiva que quer construir um caminho para o futuro, e eu penso que a aliança Lula-Alckmin sinalizou nesse sentido, ela exige diálogo, ela exige superação do que não é fundamental, foco para que se possa estabelecer um horizonte de futuro. É isso que está problematizado isso hoje em dia, porque a tecnologia em vigor, ela dispensa o diálogo, ela dispensa o uso da palavra, ela torna obsoleto exatamente aquilo que, para Habermas, era fundamental para que pudesse haver uma democracia plena, para que pudesse haver uma comunidade, enfim, pautada por uma ação comunicativa e racional. Esse é o dilema que nós estamos enfrentando. Todo esse avanço na comunicação que as redes e a internet nos proporcionam, ele não significa, esse avanço, uma melhoria nas condições para se chegar a consenso, mas, pelo contrário, é uma forma de comunicação, de hipercomunicação, que está gerando uma profunda incomunicabilidade, onde o que se impõe é aquilo que Carl Schmitt, um dos teóricos do nazismo, qualificava a partir da ideia que definiria o político como instância de atuação humana, como sendo o espaço que contrapõe amigo e inimigo. Vejam, na hora que nós estabelecemos essa dinâmica, o que se faz com quem é inimigo? Não é adversário, é inimigo. Se mata. E é isso que as redes acabam proporcionando. A morte simbólica de quem é diferente. De vários modos. Excluindo uma determinada amizade, bloqueando uma pessoa que falou algo que incomodou, cancelando alguém porque emitiu um juízo, muitas vezes que pode ser um juízo preconceituoso, mas que rapidamente se transforma num demônio, em alguém que tem que ser posto para fora a qualquer custo. Vejam, com isso, nós não temos como construir caminhos, porque a construção democrática em sociedades complexas, sociedades nas quais convivem inúmeras formas de vida, inúmeras etnias, religiosidades diferentes, moralidades diferentes, ela requer que haja um espaço no qual se dialogue, onde se separe o que é particular a cada um desses grupos, a cada uma dessas identidades, e aquilo que é fundamental, porque diz respeito a todos. O que nós estamos vivendo hoje não permite esse debate, não permite essa aproximação entre quem é diferente. E isso é que faz com que eu tenha aberto minha fala dizendo da dramaticidade do momento, porque seja do ponto de vista internacional, nas relações internacionais, seja do ponto de vista do que está acontecendo com a democracia mundialmente hoje, a aversão ao regime democrático, seja do ponto de vista da nossa dinâmica particular no Brasil, quer dizer, o cenário é um cenário extremamente preocupante, que não favorece o entendimento e a construção de consensos mínimos para que se possa, minimamente, de maneira básica, projetar um futuro
pensar um projeto de futuro. Professor Milton, as nossas políticas estão desenhadas, apoiadas em conselhos de direitos. Estou falando no caso brasileiro. Temos Conselho da Assistência Social, Conselho da Segurança Pública, Segurança Alimentar, Criança e Adolescente, Conselho da Saúde, que é um conselho já com bastante experiência, onde lá tem assento a sociedade civil e também o setor público, representantes do setor público nesses conselhos e da sociedade civil, às vezes até majoritariamente, 2/3 desses conselhos são mais da sociedade civil. Esse desenho tem na esfera federal, na esfera municipal e na esfera local. Aqui nós estamos falando de Araraquara, por exemplo, nós temos aí instituídos por lei os conselhos. Esses fóruns não seriam um espaço de promover esses diálogos? E eu digo isso e já faço uma outra pergunta. Será que nós estamos conversando só entre nós? Ou seja, um grupo se conversa entre si e outro grupo oponente, talvez, ou liberal, ou que pense de uma outra forma, converse também entre si, porque eu também participo de sindicatos rurais, vou em feiras agropecuárias, fazer entrevistas, e vejo arenas de diálogos entre o agro, os agentes do agro, não? E, de outro lado, quando eu venho nos conselhos, eu vejo setor público e setor privado ali, representantes da sociedade civil, que deveriam se conversar. É suficiente ainda ou tem algo que não está funcionando bem nesses espaços, professor? Bem, essa é uma questão extremamente importante e que deve realmente nos levar a uma reflexão mais calma e circunstanciada. Porque, evidentemente, no meu caso, seja como cientista político, seja como cidadão que vivenciou a sua juventude durante a ditadura militar e que passou por maus bocados por essa circunstância, é óbvio que eu não posso menosprezar o papel da participação e a perspectiva aberta pela Constituição de 1988, pelo Constituinte, no sentido de se criar mecanismos de participação como os conselhos. Eu penso que esse foi um avanço, mas que tem problemas. Vou dizer por quê. Não que eu seja contra esse tipo de participação. Mas por quê? Se pressupôs, naquele contexto de luta contra a ditadura, que o autoritarismo estava essencialmente no Estado. E isso era quase que autoexplicativo, empiricamente, porque era do núcleo estatal, comandado por forças armadas, que saía exatamente o comando da sociedade brasileira, que era um comando repressivo, e que a sociedade civil seria a expressão daquilo que havia de saúde na sociedade brasileira, as instituições que, no limite, não estavam subordinadas àquele poder autocrático e que poderiam funcionar de uma forma democrática. O que eu penso que nós não entendemos à época, inclusive quando pensamos os conselhos? Nós não entendemos algo básico, que talvez o autoritarismo da sociedade brasileira não estivesse localizado apenas no Estado, mas ele fosse algo que estivesse disseminado pelo conjunto da sociedade, formando uma cultura política profundamente avessa ao reconhecimento do outro, aos direitos, à incorporação à cidadania de setores que haviam sido marginalizados ao longo de séculos. Essa sociedade civil, que muitas vezes eu digo, não pode ser menosprezada, mas também não pode ser glorificada, porque ela, em larga medida, é uma sociedade incivil. Para fazer um trocadilho com a ideia de sociedade civil, seriam exatamente aqueles setores que não estão diretamente ligados ao poder público como máquina, como estrutura, mas que representam interesses, ideias, reivindicações que advêm do mundo privado, vamos dizer assim. Esse, para mim, é um problema grave, porque
o que isso gera? Isso gera uma enorme dificuldade de se ir além da defesa de interesses corporativos. Quer dizer, mesmo quando um determinado grupo ele é capaz de se defender no jogo de forças para obter recursos, ou para conquistar direitos, ou para ampliar sua participação, quer dizer, raramente esse grupo está pensando para além dos seus interesses particulares. Quer dizer, a lógica é uma lógica de maximização de benefício, e não exatamente de ampliação da democracia. E esse é um ponto que nós vamos observar de várias maneiras, seja no mundo econômico, como determinados grupos econômicos acabam observando seus interesses de uma perspectiva estritamente exclusivista, e muitas vezes sem perceberem, do ponto de vista político, como seus próprios interesses estão sendo maximizados graças a governos que, em tese, são antagônicos a ele. Eu penso que hoje a questão do agro, com relação ao governo federal, ela traz esse componente. Dizer que o governo federal não tem prestigiado, este governo federal, estou falando, o agronegócio, não é verdadeiro. Mas por que, então, tanta oposição? Medo do comunismo? Tudo isso é meio patético nessa altura do campeonato. Muitas vezes está faltando até clareza dos seus próprios interesses. Então, essa é uma questão que se coloca. Mas não somente desse ponto de vista que estou me referindo. Se você analisar nos próprios conselhos, na participação, como muitas vezes os conselhos são capturados por interesses extremamente reduzidos, que, no afã de realizar a ampliação de determinados direitos, acabam minimizando o próprio papel do conselho. Então, nós vivemos uma hora difícil, que, de fato, o que isso tem nos colocado? Uma enorme dificuldade para se pensar além das circunstâncias que envolvem diretamente um grupo, ou um indivíduo, ou uma corporação, ou mesmo um conselho. De pensar, tendo como eixo a perspectiva de que a ordem democrática tem que estar sempre sendo aperfeiçoada, e não é destruindo suas instituições que nós vamos aperfeiçoá-la. É muito frequente a perspectiva de que é possível arrebentar tudo e fazer de novo. Não, não é possível. Construir instituições democráticas é algo demorado, algo que requer a construção de confiança entre os cidadãos. Destruir instituições democráticas é algo que pode ocorrer no prazo, às vezes, de 1 ano. Se arrebenta estruturas institucionais que levaram décadas para serem erigidas e que elas simplesmente desabam como se fosse um castelo de cartas. Eu penso que falta à sociedade brasileira algo que tem me inquietado muito, que é exatamente trabalhar o que significa uma comunidade política preparada, apta para a vida democrática. Quer dizer, nós não estamos formando a cidadania para viver em democracia, para conviver com a diversidade. Por mais que, muitas vezes, determinados setores insistam na defesa da diferença, na defesa dos interesses particulares, no interesse de um determinado grupo que foi discriminado, e que eu não estou questionando que se faça isso. Mas nós não estamos preparando a sociedade para conviver com a sua própria complexidade. E, nesse sentido, as instituições da sociedade civil, assim como o próprio poder público, poderiam estar fazendo muito mais. Diálogos como esse que nós estamos realizando agora, eles não são tão comuns, tão frequentes. E muitas vezes nós temos personagens que são midiáticos, fazendo falas em que se radicalizam posições, em que se faz um discurso de combate, e que aí vamos ver o resultado, 5 milhões de visualizações. E um diálogo como esse que nós estamos fazendo, que não tem uma pretensão de atingir um objetivo imediato, nem atingir a um público, mas que procura pensar sobre o que está em andamento e tentar encontrar possibilidades, eles não estão sendo valorizados. Não estão sendo valorizados em nenhum nível, nem dentro dos partidos, nem no espaço da educação, porque qualquer tentativa de refletir sobre questões como estas que estamos conversando, se cair no ouvido de alguém ou na vista de alguém que já tem um preconceito, vai dizer, esses caras estão querendo fazer doutrinarismo. É isso que mais se ouve.
Não, nós precisamos pensar a questão da educação política das novas gerações. De como formar as novas gerações para a vida civil, para a convivência democrática, para o aprendizado da divergência, sem que isso implique em querer matar o outro. Porque se nós não fizermos isso desde já, nós não vamos ter um futuro muito alvissareiro. Pelo contrário, nós vamos viver situações cada vez mais dramáticas na linha do que eu falava antes, do estabelecimento de comunidades de aversão, que vão levar a uma polarização, que, entre aspas, eu ponho a polarização, porque polarização é própria da vida política, mas uma polarização destituída de qualquer visão programática e estabelecida essencialmente com o horizonte que precisa destruir o outro, que o outro é meu inimigo. Eu penso que esse é um caminho problemático que nós estamos vivendo e que ele tenderá, neste ano, a se acentuar. E quanto mais nós somos capazes de estabelecer diálogos públicos que possam trazer à tona questões-chave para que nós possamos pensar, quer dizer, questões que dizem respeito a todo mundo, sei lá, pensar o seguinte: o que nós vamos fazer com a taxa de juros? Como nós vamos lidar com a dívida pública? Sem ficar dizendo, a dívida pública é decorrente do governo anterior que fez isso, fez aquilo, né? Já sabemos disso, a responsabilidade é longa, mas como nós vamos mudar isso? Como nós vamos estabelecer um horizonte em que o tema deixe de ser como que os rentistas vão ganhar mais dinheiro através da especulação financeira e como nós poderemos ter um horizonte de sociedade para o futuro? O que nós vamos fazer? Que educação nós vamos ter para os próximos anos? Não somente do ponto de vista de uma educação política, mas o que nós vamos fazer? Como articular a formação universitária com a inovação e com a relação com o mundo produtivo, porque é disso que se trata. O que nós vamos fazer? Ou nós vamos criar uma lógica que, não, ninguém mais precisa fazer universidade, como tem sido dito aqui e ali. A universidade não tem nada para ensinar, tudo que a gente precisa está na internet. É assim que nós vamos formar as novas gerações. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos diante desse desafio agora, porque vivemos uma grande transformação produtiva e tecnológica, onde o mundo do trabalho está sendo radicalmente alterado e abalado. Como nós vamos lidar com isso? Dentro da universidade, esse tem sido um tema que temos procurado colocar na pauta, quer dizer, as carreiras e profissões estabelecidas ao longo do século XX estão sendo revolucionadas por essas grandes transformações, mas isso não significa dizer que temos que fechar a universidade. Seria uma ignorância, uma estupidez. Mas como esse discurso é um discurso que cola, quer dizer, que, no fundo, o que os jovens precisam fazer é aprenderem a ser digitais influencers, onde eles vão aprender a fazer um TikTok ou coisa que o valha, que vai lhe permitir ter uma monetização, e isso vai lhe abrir um horizonte para ele trabalhar com jogos de não sei que tipo. Vejam, isso pode dar resultado para um, mas para cada um vai ter milhões que não terão inserção. O que nós temos a dizer para esses jovens? Dizer, qual é a educação que nós vamos propor para o futuro? Dizer, como lidar com o tema-chave, como o tema relacionado à saúde? O que nós vamos fazer? Vamos acabar com o SUS, como vira e mexe, nós ouvimos no senso comum, dizer, o SUS não serve para nada. Claro que serve, e serve muito. Dizer, hoje, se nós não tivéssemos o SUS, muitos brasileiros e brasileiras estariam simplesmente condenados à morte. E não somente gente que está abaixo da linha da pobreza, pensando pessoas de classe média até classe alta, que muitas vezes precisam de um remédio específico, um doente renal crônico, custa 20 mil reais por mês, o SUS vai lá e proporciona que esse medicamento chegue à pessoa. Senão, essa família talvez não tivesse condições de manter o seu filho, o seu neto vivos. Então, são debates que nós deveríamos estar fazendo, o que não significa deixar de criticar aquilo que precisa ser reformado, melhorado, mas nós não estamos fazendo o tempo inteiro. Qual é a lógica? É ataque às instituições políticas, é ataque ao Sistema Único de Saúde, é ataque às universidades, à educação. O tempo todo é isso que nós estamos tendo. Por quê? Porque a agenda conservadora, ela não tem nenhum compromisso com a construção do futuro. Sua lógica é essencialmente a lógica da destruição. E essa lógica tem sido patrocinada, de certo modo, potencializada pelas redes sociais e pelo uso intensivo da comunicação digital. Se nós prosseguirmos assim, o cenário se torna realmente um cenário drástico. E eu não vejo a sociedade civil, para voltar ao teu ponto,
na pergunta, como uma instância que esteja tentando proporcionar o esclarecimento da própria sociedade brasileira. Pelo contrário, o que eu vejo é, acima de tudo, uma sociedade incivil, se comportando quase que exclusivamente para maximizar benefícios no plano de um grupo, no plano de uma determinada perspectiva política, e sem nenhuma visão republicana de futuro. Pós-2026, 2027, emergirá com essas fraturas, se nada for feito, não? Porque onde se vai priorizar individualismo, sucessos pessoais e um certo esfacelamento a conta-gotas da própria riqueza do país, que tem um potencial gigante se otimizado de forma conjunta e pensado para o futuro. Qual nação, qual país hoje está pensando assim de uma forma mais coesa, pensando no seu futuro, no futuro das suas gerações? É a França, professor? É a China? Aí, voltando um pouco do olhar também, se nós tivéssemos uma inspiração, pensando aqui nos jovens, no grupo de jovens musicais da Coreia do Sul, que tem feito sucesso no Brasil ultimamente, né? Olha, é difícil pensar um país que esteja lidando bem com isso, porque são fenômenos relativamente recentes, eles têm como fundamento uma dinâmica de aceleração do tempo, em que problemas, processos que levavam décadas, agora ocorrem no prazo de um ano. Ou seja, há uma dinâmica de aceleração, seja no que se refere à renovação produtiva e à destruição criadora, tema clássico da economia, mas uma dinâmica de aceleração em todas as relações sociais. Então, isso impactou fortemente a educação e, obviamente, impactou fortemente a relação entre as gerações. Porque o que se coloca? Onde antes se via no pessoal que tem mais idade, mais velho, o conhecimento, a sabedoria acumulada, hoje se vê o empecilho para a minha realização, a minha do jovem. Então, nós temos aí uma falta de solidariedade geracional e uma urgência, uma pressa que transforma tudo em algo que tem que ser para já. Então, eu não vejo um país que possa dizer assim que está tendo uma resposta adequada. Claro, países que têm instituições democráticas mais sólidas, que praticam políticas de solidariedade, de inclusão há mais tempo, têm procurado resistir a essa dinâmica de um modo mais equilibrado. Basta observar-se países que estão tomando medidas para, por exemplo, impedir que os jovens com menos de 16 anos fiquem totalmente tomados pelas redes sociais, a quantidade de problemas de saúde que isso está gerando. Da mesma forma, países que estão tomando medidas para impedir que o adolescente, a criança, utilizem o celular nas salas de aula. Enfim, são medidas que vêm sendo tomadas aqui e acolá, mas não existe algo tão bem esclarecido ou tão bem claro que proporcione um caminho mais ou menos razoável. Eu penso que esse é um ponto que a gente tem pela frente. E o que eu diria a você, Jada? Pensando politicamente, um ano eleitoral, e o que esse ano se apresenta? Se prosseguimos nessa escalada de vetos cruzados, de estabelecimento de comunidades de aversão em todos os níveis, que tem que se recusar esse por causa disso, aquele por causa daquilo, e juntar por razões que também não são muito claras, o que nós vamos ter como resultado? Quer dizer, um processo político-eleitoral extremamente empobrecedor e que vai acentuar o grau de violência já em vigor na sociedade brasileira. Vai acentuar a dinâmica antissistêmica. E isso terá consequências. Pensando, uma candidatura Lula eleito. Não vai ser possível ter tratado os temas que nós estamos aqui debatendo no âmbito do processo eleitoral. Então, Lula será eleito em uma condição de governabilidade pior do que a que ele teve há 4 anos atrás.
Esse é o primeiro ponto que se coloca. Com o risco de nós termos como resultado para o Poder Legislativo um resultado extremamente pautado pela lógica antissistêmica, que tem como foco atingir o governo federal, no caso do Lula eleito, então eleger uma maioria na Câmara e no Senado com esse objetivo de, no limite, sitiar o governo federal. Mas mais grave, fazer uma maioria qualificada no Senado para anunciar o quê? O impeachment de ministros do Supremo Tribunal. Aí nós estamos já no mundo da corrosão da democracia por dentro. Não é mais por golpe militar, por tanques nas ruas, mas é pelo estilhaçamento das instituições. Vejam, isso que eu estou falando é alguma coisa abstrata? Não. Se você observar o que disse o próprio candidato Caiado, o que disse o pré-candidato Flávio Bolsonaro, nós vamos libertar o Bolsonaro, cada um a seu modo, fazer anistia, e disse o Flávio, e vamos fazer o impeachment de ministro do Supremo. Bom, o cenário está definido. Isso, se eles ganharem. Agora, se o Lula ganhar, eles vão inviabilizar o governo Lula, se tiverem maioria na Câmara e no Senado, e vão jogar pesado para arrebentar com o Supremo Tribunal Federal. Agora, se ganha a direita, aí, essa ultradireita desqualificada, que eu não vejo em nenhum sentido como sendo equilibrada, ponderada, por mais que se esteja tentando dar uma limpadinha em Flávio Bolsonaro, tanto basta ver que a mídia passou a chamá-lo apenas de Flávio, exatamente para tirar o carimbo que para alguns pega mal, de radical, de truculento. Mas, ou seja, se ganha uma dessas posições, e eu diria que é muito impossível, talvez impossível que Caiado possa ser competitivo, mas enfim. Aí no cenário é pior, porque se ganhar o governo federal e, além disso, fizer maioria no parlamento, nós temos uma perspectiva de um endurecimento da sociedade brasileira terrível. E veja, é para isso que se está caminhando do ponto de vista do discurso. Basta observar o discurso feito por Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, que parecia o discurso de alguém que está fazendo a campanha para o governo dos Estados Unidos. Nós vamos nos pautar pelos valores norte-americanos. Como assim? Quais valores norte-americanos? Os valores democráticos norte-americanos, porque parece que não são esses, mas sim os valores que envolvem o trumpismo, que é uma lógica de eliminação do diferente, de perseguição dos frágeis, ou seja, como tem sido feito de maneira intensa nos Estados Unidos hoje. Então, esse é um cenário extremamente preocupante que nós temos pela frente. Agora, como impedir isso? Eu penso que, se é que é possível impedir isso, o único caminho é que nós possamos aumentar a taxa de interlocução entre nós. Entre nós quem? Entre nós, aqueles que se pautam pela defesa das instituições democráticas. Por mais que possam haver diferenças. Eu não sou petista, não importa. Defende as instituições, então vamos trabalhar com essa perspectiva de que precisamos ouvir o outro, dialogar com o outro, construir programas e, principalmente, nós precisamos, de alguma maneira, praticar, nesse período eleitoral que vai ser muito tumultuado, o diálogo democrático de forma intensa, uma espécie de pedagogia democrática, contribuir para formar as novas gerações, contribuir para que os filhos da geração Z, digamos assim, a geração Z, não fiquem tão avessos à política e à democracia, mas que possam começar a se inserir no processo histórico de uma maneira mais equilibrada, mais consciente, entendendo que a história não começa no dia em que cada um nasce e que não basta estar indignado com alguma coisa para se fazer mudanças. Esse é o caminho mais fácil para se caminhar para o abismo. E, para além da indignação, é preciso sempre conhecer a história, os processos, quem representa o quê. E, principalmente, é preciso entender e reconhecer a correlação de forças. Senão, nós vamos caminhar para uma tragédia. Qualquer purismo, neste momento, excessivo, diz assim, não me identifico com nenhuma dessas posições, que são posições polarizadas. Não, não são polarizadas. Porque, de um lado, tem uma posição que é, sim, de ultradireita. Do outro lado,
ter uma posição que fez um movimento para construir um campo comum. Eu penso que a chapa Alckmin-Lula, Lula-Alckmin, ela é expressiva disso. Eles não são do mesmo partido, eles não são do mesmo campo, mas eles se aproximaram em nome do quê? Da defesa da democracia. É essa construção que precisa ser valorizada neste momento. Não há espaço para discursos puristas banais. Eu não me identifico com nenhuma das duas, então eu voto nulo, por exemplo. Isso nos remete à luta contra a ditadura, quando setores minoritários da esquerda defendiam o voto nulo como uma forma de se manifestar. E, naquele momento, outros setores, a esquerda, democráticos, o MDB, à época, entenderam que não, tem que ser uma luta democrática, construir diálogo, construir aproximação, construir confiança entre as pessoas, para que a gente possa superar esta página, à época, infeliz da nossa história. Eu acho que nós vivemos um momento diferente, porém tão dramático quanto. Se algo que nós podemos e devemos fazer agora é civilizar o diálogo político, qualificar nossas divergências, procurar aproximar aqueles que têm, pelo menos, como um valor comum a defesa das instituições, a busca por uma sociedade mais justa, que seja mais equilibrada, a perspectiva do crescimento econômico responsável, inovador. Senão, nós vamos caminhar para quê? Para um discurso de destruição o tempo todo. Precisa matar esse, destruir aquele, eliminar o outro. Isso não vai levar a lugar nenhum. Esse é o momento pelo qual nós estamos passando. E é terrível, porque é um momento que, se vocês analisarem, a dificuldade daqueles que se querem candidatos, por exemplo, seja no nível que for, apresentarem projetos. Porque ninguém quer ficar muito explicitamente identificado com uma proposta, porque isso pode significar perder eleitorado. Então, é melhor não falar muito. Agora, nós vamos para uma eleição presidencial, num cenário tumultuado mundialmente, sem debatermos os grandes temas que deveriam estar orientando nossa vida. É uma temeridade. Vamos ficar só na lógica da guerra cultural, dizer que, pessoal que se alinha à esquerda, é comunista, é drogado, todo mundo é devasso, homossexual. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Quer dizer, na realidade, assim nós não vamos para lugar nenhum. A gente precisaria estar conversando para onde vamos. Como pensar, por exemplo, a relação Estado-sociedade civil, como pensar a relação Estado-economia. Qual é o sentido de privatizar determinadas áreas estratégicas, como tem sido feito de maneira muitas vezes irresponsável, inclusive aqui em São Paulo? Tem sentido privatizar a água, privatizar a energia, São questões que precisam ser conversadas. Se tem sentido, com que tipo de regulação estatal para que isso não saia de controle? Ou seja, são questões que a gente precisaria estar debatendo de modo mais sistemático. Questão das terras raras, como que nós vamos lidar com isso? Questão do meio ambiente, como nós vamos lidar com isso? Nós vamos simplesmente ir para os Estados Unidos, como fez agora Flávio Bolsonaro, dizer, olha, se vocês, americanos, quiserem as terras raras, é comigo, que aí se eu ganhar, está tudo liberado. É isso que nós vamos fazer? Assim que nós vamos lidar com algo tão complexo, que hoje envolve toda uma reestruturação produtiva no plano internacional, que envolve a perda da hegemonia norte-americana diante do avanço da China. Então, como lidar com essas questões? São temas que nós vamos debater e não estão sendo objeto de debate e, principalmente, não estão aproximando, conforme eu disse antes, as gerações. É como se os mais jovens tivessem perdido o contato com os mais velhos e os mais velhos tivessem perdido o interesse pelos mais jovens, porque vem também nos jovens, esses daí não querem saber de nada, é um bando de alienados e tal. Não podemos prosseguir nessa lógica. Nós vamos buscar as pessoas, buscar uma interlocução ativa, não é só tolerar o outro, como já seria de bom tamanho do ponto de vista de uma agenda liberal clássica, tolerar a posição distinta da sua, a religiosidade distinta da sua. Mas é mais do que isso. Além de tolerar, é uma tolerância ativa. Procurar entender o outro, entender suas razões, entender seus dilemas, entender suas necessidades, saber como é possível construir pontes e não simplesmente dinamitar qualquer horizonte de diálogo e de conversa. Caro professor Milton, acho que essa sua fala
ótima, nos coloca de novo no eixo, coloca o trem nos trilhos, e muito provocativa, instigadora e provocadora no sentido do diálogo. Muito obrigado, nós estamos chegando ao final, temos mais alguns segundos para as considerações finais. O senhor é sempre bem-vindo aqui, e como o senhor disse, a temperatura vai começar a aumentar agora, nesse processo eleitoral. Esperamos mais adiante ter a sua participação novamente num outro momento. Desde já, muito obrigado, professor Milton. Bom, eu que agradeço, Jader. É sempre um prazer conversar com você, com o pessoal do programa. É algo que é estimulante, que é um diálogo franco, um diálogo honesto, que busca encontrar caminhos, né? E apenas o que eu diria aqui, o que nós temos hoje na sociedade brasileira? A sociedade brasileira está cansada. E ela está profundamente indignada. Mas esse não é só um problema do Brasil. E eu insisto, quem quiser pensar soluções, não basta ser indignado. É preciso compreender o que gerou a situação que, por sua vez, estabeleceu a indignação. Não basta simplesmente ter a maior taxa de indignação. É preciso buscar saídas, soluções. Porque a indignação está crescendo não somente diante da injustiça, da pobreza, das formas vis de exploração, do excesso de cobrança de impostos, como muitas vezes se diz, mas a indignação está crescendo, alimentada pela dinâmica das redes sociais e pela lógica que eu tenho dos algoritmos, que estabelece aquilo que eu falei antes, uma espécie de constituição interminável de grupos que têm aversão pelo outro, comunidades de aversão. Nós precisamos tentar superar isso, precisamos dialogar, precisamos conversar. Em vez de brigar com o vizinho, com o parente, conversar, estabelecer, recuperar aquilo que é decisivo para a existência da democracia, a confiança. Se nós não formos capazes de restabelecer um patamar básico de confiança na sociedade brasileira, nós vamos caminhar para o desastre. E o desastre pode vir de vários modos. Muito obrigado, Jânia. Muito obrigado, professor Milton. Prazer estar aqui e agradecemos imensamente por sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito bom, professor Milton. Muito bom, muito obrigado. Interrompeu.